Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui a aula, né? Vocês vão ver que mudou um pouco o layout aqui e tudo mais, mas é porque eu tive um probleminha com o meu SSD, né? Ele foi pro saco. E embora eu geralmente coloque todos os meus arquivos no Dropbox, dos vídeos eu não tinha colocado. Então vocês vão ver que tem meu layout está um pouco diferente, mas a animação eu entendo que é a mesma, tá? Eu tinha feito já mais arquivos, né? Já estava avançado aqui, mas opa, tem um spoiler ali, tá? De um dos exercícios que nós vamos fazer em breve. Se for rápido, você pegou ali. Eu passei rápido ali, vamos ver quem sabe. Mas beleza. Aqui, daí tem algumas coisas pra gente falar aqui sobre esse exercício. Primeiramente, na outra aula, eu tinha passado para vocês, né, que eu tava com um probleminha aqui para mudar a textura, né, o shader do personagem, né. Uma das nossas seguidoras, ela mandou uma mensagem aqui e ela ajudou a resolver. Então, se você tiver com esse mesmo rig, tiver com esse mesmo problema, você aperta aqui em Lightning e habilita essa opção aqui, tá? Então, na hora que você for aqui, né, tá com o outliner aqui, desligar, você abre ele, né, no caso. Aí você vai aqui em Mesh. Opa, cadê o Mesh aqui? Esse aqui. Não, esse aqui é Rig. Esse aqui. Aí você vai nesse daqui, você aperta com o botão direito, né? E vai aqui em Lambert, né? Aí você aperta com o botão direito, coloca Lambert. Aí você aperta nesse color aqui e coloca a cor que você quer. Nesse caso eu vou usar essa daqui, mas pode usar qualquer uma, tá? Até diminuir a opacidade se isso te ajudar de alguma forma, né? Não sei se vai ajudar, mas enfim. Beleza, então vamos seguir aqui. Tá, deixa eu só conferir aqui como é que a gente estava. Tá, o que eu tinha passado na outra aula, a gente pode continuar a partir daqui então. Uma coisa que me perguntaram, né, sobre os keys, tá? Alguém perguntou também, então acho que eu deixei passar isso, mas é o seguinte, se você tiver com esse botão aqui ligado, tá? Vamos supor que você esse aqui é o que eu chamo de Auto Key, tá? Se você estiver com esse botão ligado, toda vez que você apertar algum frame aqui, vamos supor que eu joguei para cá, ó, ele já faz para mim automaticamente, tá? Se você não tiver com isso aqui ligado, eu posso mudar aqui, mas ele vai ficar normal, tá? Porque ele não salva automaticamente. Aí tem um jeito de você salvar na mão. Eu prefiro deixar isso aqui ligado, mas sempre que eu quero salvar na mão, eu aperto, seleciono o controle que eu quero especificamente e aperto a tecla S. Daí você consegue, com um boca maior, com um pouco menor, ou no caso, menor que, maior que, você consegue flipar entre os frames ali, tá? Então acho que era isso que era a dúvida da pessoa, então acho que a gente pode continuar a partir daqui, beleza? Tá. Então, com isso em mente, vamos para continuar. Eu acho que daqui para cá a gente precisa de um breakdown. Então a gente pode criar uma variação, um meio do caminho entre essas duas poses, sendo que ela tá freando, né? Mas aqui ela pode fazer o seguinte: você atrasa em cima daquele eixo, fazendo com que chegue naquela posição o rabo, né? Então, ó, tá vindo não se esqueça que você pode fazer a pose e depois você altera, né? Você vai fazendo meio que de guia e depois você vai arrumando para chegar no resultado que você quer. Você não precisa, tipo, de certa forma, acertar a pose de primeira. Você vai, faz o que você acha, aí à medida que você vai fazendo, você começa a colocar mais detalhes e tudo mais. Você faz meio que de guia, que nem aqui. Daqui pra cá eu preciso ter uma pose, mas provavelmente ela vai ser bem rápida. Talvez a gente vá cortar. Opa, na verdade ela tem que ser mais ou menos aqui. Só que daí depois, quando você fez, você sente o fluxo da energia que está sendo criada, e às vezes ela pode ser um pouco inferior da velocidade, ou maior, entendeu? Então varia muito do que você quer fazer, né? Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, ela continua indo para lá, né?
Porque assim, a energia tá vindo para cá, né? O rabo tá indo na direção do corpo do bichinho. Aí ele desce. Você nem precisa começar a descer assim, sabe? Dá pra até fazer assim, dessa forma. E daí volta. Tomara que esse exercício fique bom, que o outro eu tinha gostado, uma pena. Tava bem legalzinho, tinha feito uns detalhezinhos. Vou ver se eu tento trazer tudo que eu tinha feito lá. Acabou que eu gastei um tempinho a mais lá pra fazer. Mas tudo bem. Ah, tem uma outra coisa, tá, pessoal? Se vocês repararem agora, a minha câmera aqui, ela tá aqui no lado de cima, tá? Se vocês acharem que fica melhor, né, em cima ou aqui embaixo mesmo, vocês me avisam. É que alguém comentou também que preferia que fosse em cima porque não dava pra ver a timeline, tá? Aí vocês me avisam, assim. Também dá pra colocar aqui embaixo, sabe? Mas, sei lá. Também dá, pode ser. Ou do lado, enfim. Aqui, quem sabe. Pode ser. Daí vocês avisam. Se muitas pessoas comentarem a mesma coisa, eu aviso. Tá, ok? Então vamos lá. Eu acho que esse exercício termina no começo da semana que vem, porque eu ainda tô fazendo o estudo do próximo exercício, que eu acho que eu dei um spoiler nessa aula aqui, se eu não me engano, não sei se foi nessa ou foi na outra que eu deixei o spoiler. Talvez não vai ser o próximo necessariamente, mas vai ser um em breve. Que é quando a gente tiver um personagem inteiro. E daí eu quero fazer um run cycle com esse personagem. É um personagem conhecido, né? Daí acho que vai ser legal. Porque é um que eu fiz um movimento parecido uma vez de estudo. Eu vou tentar relembrar e também trazer umas coisas novas, algumas coisas que eu vou tentar fazer. O que eu fiz outro estava funcionando, mas acho que dá para incorporar mais coisas. Aí aqui, deixa eu ver aqui como é que tá essa diferença daqui para cá. Aqui a gente pode fazer ele ir para cima um pouquinho, né? Como se fosse absorvendo energia, né? Aí esse rabo vem para baixo. Aqui a gente tem que lembrar o seguinte: algumas coisas eu faço que você não precisaria fazer, no sentido que se o rig fosse um pouco mais completo, daria para fazer no mesmo controlador. A gente tem que roubar algumas coisas por conta que não tem a opção, né? À medida que você faz uma coisa um pouco mais... eu vou tirar alguns frames daqui, tá? Acho que não precisa. Vamos selecionar aqui e deixa eu estar no Stepped e aqui. Como eu tive que instalar o Maya de novo, né? Daí tem que estar tudo desconfigurado. Stepped também, beleza? Ah, tem uma coisa também que talvez quando você usa duas telas, talvez não esteja aparecendo para você, a coisa meio que automática, né? Na hora que você faz. Se não estiver aparecendo automaticamente que quando você mexe essa daqui, a outra já mexe também, pode ser isso aqui, ó. Deixa eu só lembrar onde fica. Deixa eu ver aqui. Às vezes tem que fazer aqui. Aproveita que a gente está aqui, já que tá zerado, eu vou colocar o Uno aqui para Infinity, tá certo aqui, beleza, então tá ótimo, era isso mesmo. Mas se eu não achar, eu dou uma procurada para vocês, para tentar me lembrar onde que fica essa opção. Play Blast dá para ser real time aqui, tá? Mas também você pode deixar play ali e tal, se quiser. Você pode colocar isso aqui, colocar essa informação aqui, ó, para você, tipo, se você quiser dar autosave, caso você não tenha o running bot, por exemplo, tal. Até porque para quem
para quem tipo, tá começando agora, né? A Nimbot, por mais que não seja tão caro, pode ser chato, né? Pagar esse valor. Então, fica a ideia. Calma aí. Eu acho que é por aqui. Tô tentando lembrar a opção. Se eu não achar, eu mostro na próxima aula. Tentar me lembrar onde que é. Pra mim era em settings o negócio, mas eu não tô achando. Enfim, era uma opção que você colocava para todos aqui. É tipo isso aqui, só que dessa informação. Outra coisa que é importante é ligar esse auto snap aqui que está. Isso aqui é interessante, deixar ligado. Que basicamente, se você às vezes você consegue criar uns frames intermediários quando você joga de um lado para o outro, sabe? E isso pode ser chatinho, que ele pode dar, com esse frame intermediário, ele pode dar uma pose num frame onde você não colocou poses no corpo todo. Então, naquele frame especificamente dá uma tremidinha, assim, dá um balanço, dá uma coisa meio estranha aqui. Aqui, achei aqui, ó. É isso aqui, ó. Você coloca every frame aqui, ó. Então é time slider. E ver se está em ativo ou em all aqui, né? Aqui está funcionando, então acho que all também funcionaria, mas ativo está de boa, tá? É só para, porque assim, pode ser que está acontecendo do que? Eu geralmente deixo em all, na verdade, mas estando ativo ele está funcionando também, então tá tranquilo. Mas pode ser que na sua timeline, quando você mexe essa câmera aqui, essa aqui não está mexendo tão bem. Principalmente se você não estiver vendo a mesma câmera, né? Então pode ser interessante ter isso adicionado, beleza? Então vamos lá. Talvez essa aula vai ficar um pouquinho grande, porque eu tô falando coisas também que não são, assim, tipo... Acho que aqui tá um pouco lenta essa queda, né? Então talvez a gente possa trazer isso aqui e fazer isso aqui um pouco mais rápido. Faz de um frame pro outro. E talvez aqui não precisa ter squash, né? Ele tá atrasando aqui, né? Não precisa. Ele pode continuar no fluxo aqui. Mesma coisa aqui, né? Ele pode começar até a fazer a descida. Aqui é de novo, né? Aqui não deveria fazer exatamente isso, né? Aqui... Porque a gente deveria girar ao contrário aqui. A bola, né? No caso, para fazer esse movimento aqui. Que ele não tem o que eu precisaria fazer, né, na verdade, né? Boa. Agora a gente já consegue ver como é que está o fluxo disso. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu não tenho instalado o QuickTime, tá? Então, tem que ver onde instalar o QuickTime agora. Eu apertei com o botão errado, né? Acho que a câmera tem que ser um pouquinho mais aberta aqui para ficar parecido com essa aqui. Boa, boa, boa. Acho que aí tá certo. Aí a gente consegue. Tá, aqui tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Dentro dessa opção aqui, ó. Você vai abrir esse render sets de informação. Você muda aqui para 1080, tá? Que daí a qualidade do seu Playblast vai ser melhor. Então, se você gerar o Playblast, né, você vai ver que tem uma diferença bem grande de um para o outro. Aqui ele tá com um holdzinho meio grande aqui nessa parte aqui, né, antes de cair. Que até pode fazer o hold, mas parece que tá meio demais. Então a gente pode... Aqui a mesma coisa, né? Daí a gente... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Isso aqui tá meio grande. Dá pra tirar isso aqui.
Vou puxar para cá. Daqui parece que tá meio dando uma freada. A gente já vai ligar o Motion Trail para ver se está caindo mesmo. Aliás, está freando. Porque assim, aqui ó, isso está freando bem aqui. Então a gente pode fazer dessa forma aqui. Lembra que aquilo que agora eu não lembro se eu falei isso, se eu falei na aula que tá com vocês ou não, mas enfim, tipo, de forma geral, a ida e a descida elas têm a mesma velocidade, né? Só que, tipo, dá para brincar com isso, sabe? Gera um contraste. Embora seja o ideal fazer com a mesma velocidade, também não é uma coisa que você não possa alterar um pouco a dinâmica, né? Criar um pouco de variação em cima. É mais simples, a verdade seja dita, né? Porque daí você sabe, não, fiz em 3 frames, tem que voltar em 3 frames. Então ajuda, mas dá para brincar em cima disso. A animação é sua mesmo, você faz como você quer, desde que ela faça sentido, né? Também não dá pra fazer qualquer coisa e que não tem lógica nenhuma, né? Não é assim também, né? Tem que fazer sentido dentro daquilo do escopo que você está criando, né? Então, beleza. Agora a gente começa a descer o rabinho aqui. E daí, como eu quero... Lembra daquele botão que a gente criou, né? Eu quero que o rabo... ele termine o movimento, né? Então, ele vai acabar descendo um pouquinho aqui. Indo pra cá. Ele começa sendo puxado, né? Então a gente faz... Quando você vê que eu selecionei é porque eu tô apertando em tudo, né? Que daí eu acho mais fácil de trabalhar, tá? Aí aqui pode até ter um pequeno movimentinho, se for o caso. Aqui faz assim. E daí a gente pode terminar com um pouquinho pra cá. E aqui pra cá, beleza? Até pra continuar aqui, né? Um pouquinho. Ele continua mais perto pra cá. Aí como ele tem que seguir o fluxo de lá, né? Ele vem pra cá. E daí volta. Beleza? Então, deixa eu ver como é que tá o tamanho dessa aula. Tá, tem mais uns minutinhos para não ficar tão grande. Aí vamos pro 4 aqui. Daí a gente já sente como é que tá o fluxo de energia que a gente criou. Eu acho que a única coisa que me incomoda aqui no final, parece que tá um pouco demorando para inverter aqui, sabe? Então a gente pode fazer o seguinte. Ela começa... Opa, pra cá. Aí acho que a gente pode criar um between aqui entre esses dois. Aí faz por aqui, né? Pra daí ela ir pra essa pose aqui, né? Aqui ainda sinto que demora para girar. Então podemos fazer mais rápido ainda essa girada. Talvez até essa daqui possa ser um pouco mais rápida, essa girada do rabo aqui. Porque aí você chega na pose mais rápida. Mesma coisa aqui, né? Acho que eu tô com algum controle que eu não tô selecionando aqui. Esse aqui. Isso, agora acho que melhorou. Daí ele começa a subir, né? Até, se você quiser, você pode até trazer mais perto do corpo, tá? Varia do que você quer fazer, tá? Se você quer mostrar que tem bastante energia o negócio, dá pra fazer ele chegar mais perto do corpo. Aí ele volta em cima disso, entende? Varia muito do que você quer fazer.
beleza? Aí ele vai ficar mais ou menos assim, né? Vamos dizer que esse é o nosso blocking daí. Aquele a versão anterior acho que estava um pouquinho... Isso. Tava mais com cara de layout, né? Isso, acho que estamos ok com isso agora. Beleza? Acho que tá basicamente funcionando. Aí a gente começa a fazer o beleza? A gente tenta fazer como que vai ficar em cima disso, tá? A partir daí fazer o refine polish, beleza? Valeu!